Olá, Fragmentos para a Vida 2. Hoje nós vamos abordar o tema sobre a importância do pai na vida dos filhos. E nós começamos dizendo que, de acordo com o pastor Elianai Cabral, escritor e conferencista, ele diz que quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são grandes. A educação dos filhos requer muita dedicação, tempo, compromisso e responsabilidade. É necessário que o pai, como líder da família, ele é, além de ser responsável por prover o alimento, ele cuida também da segurança do seu lar e do desenvolvimento emocional, espiritual e físico dos seus filhos. O papel da mãe é cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora do seu marido. Pais cristãos, às vezes obreiros, pastores, cuidam muito mais dos trabalhos da igreja do que do seu lar, dos seus filhos. E nós temos 2 exemplos de como essa negligência em casa traz transtorno. Foi assim com Eli e com Samuel. Os 2 eram sacerdotes e ambos se descuidaram do seu lar, da relação em casa e da autoridade no lar. Isso não é nada agradável. É importante que nós venhamos a entender que a presença dos pais em todas as fases dos seus filhos é de extrema importância. Isso não pode ser negligenciado. Uma paternidade ausente, pais que não dispensam tempo para estar com os seus filhos, eles acabam ficando rebeldes e profanos. O padrão ético é um só. E a ética cristã, ela orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos seus filhos. Cuidado com o autoritarismo. Por ser um pai presente, não lhe é dado o direito de ser autoritário. Devemos exercer a nossa autoridade sem autoritarismo. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos sem sentimentos, sem memória, sem vontade própria. Isso não é agradável. Pais assim, eles querem apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Precisamos ter cuidado, porque isso acontecendo, os filhos obedecem por medo, por culpa, por remorso e por rancor. Vale a pena? Não, não vale a pena. O zelo extremo faz com que os pais percam os seus filhos, que se desviam e, infelizmente, muitos deles não voltam mais para a igreja. Um pai ausente, ou melhor, um pai permissivo ou uma mãe permissiva que tolera tudo do filho, que filhos são criados sem limites, sem freio algum. Às vezes, os próprios filhos acham que os pais não os amam, porque quem ama cuida, quem ama cobra. Nunca pense que você vai deixar os filhos à vontade e achar que eles gostam disso. Eles querem ser cobrados, eles querem ser vistos como seres que eles são amados, que os pais cuidam deles. E quando a gente não faz assim, eles pensam que os pais não os amam, que não se preocupam com as suas necessidades emocionais e físicas. Pais permissivos quer que os filhos o tenha como exemplo, mas ele mesmo
não pode ser exemplo, já que eles não o corrigem quando necessário. Não aconselham os filhos quando necessário. Isso não é um bom exemplo. Por outro lado, também não podemos ser pais. Você não pode ser um pai relapso com a sua família. Você precisa estar presente. Você é o esteio da casa. Você é o exemplo da família toda. O seu filho se mira em você. O seu filho olha para você e diz: eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como a minha mãe. Com o exemplo. Então precisamos ter cuidado para dar bons exemplos aos nossos filhos. Como falei antes, muita prioridade do que os obreiros dão à igreja, mas tem que lembrar que antes do seu ministério está a sua casa. Nós concluímos esse vídeo dizendo que os extremos precisam ser evitados, pois os filhos precisam de repreensão, eles devem receber essa repreensão com amor, com carinho, com cuidado. Mas eles precisam de repreensão e você tem que estar preparado para dar essa repreensão com amor, sem autoritarismo. Que Deus nos abençoe. Compartilhe o nosso vídeo, comente, nos dê sugestões de tema, curta e se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.